Estamos retornando aqui para o nosso segundo momento, a nossa segunda parte das relações objetais, o não eu e o não meu, módulo 6 do método RT, a teoria da restauração. Então, chegamos a este segundo momento. E eu quero dar continuidade aqui, pensando a respeito de como você se vê. E como você se vê hoje, aonde a nossa ciência comportamental afirma que é preciso que nós olhemos para a nossa autoestima de modo real e de modo positivo. Só que, para que a gente pense sobre autoestima, eu preciso entender que a autoestima é o resultado da soma da minha autoimagem mais o meu autoconceito. E eu quero demonstrar isso aqui, compartilhando a tela, aqui nesse slide que nós temos aqui, para que a gente possa pensar a respeito disso. Então, quando eu penso em autoestima, eu preciso pensar na minha autoimagem mais o meu autoconceito, que são duas coisas distintas. A minha autoimagem está muito relacionada à minha questão exterior, à minha questão objetiva, como eu estou me olhando objetivamente, que está ligado ao meu autoconceito, como que eu me enxergo, como eu me vejo subjetivamente. Tá? Qual é a representação, é o conceito que eu tenho a respeito de mim mesmo. Então, somando a autoimagem, mais o autoconceito, vai ser igual à sua autoestima. E essa autoestima, dependendo da sua autoimagem, do seu autoconceito, ela pode ser irreal e pode ser negativa. Ou então ela pode ser real, extremamente positiva. Porque ela pode ser real e negativa. Porque aí você olha para a sua realidade e o seu autoconceito te negativa totalmente. E eu vou citar aqui um exemplo. A minha autoimagem, vocês já devem ter percebido. Inclusive, eu já recebi o apelido de pernas de alicate. Pernas de alicate. Lopes entrou. Quem é Lopes? Eu, assim, pelo sobrenome, não me lembro quem é Lopes. Tá, Lopes? Se for possível, você pode Lopes, identificar aí quem é Lopes, tá? Isso é muito interessante para nós. Se apresente, Lopes, para nós. Mas muito obrigado pela sua... Ah, é a Bianca! Bianca, me perdoa, Bianca. Assim, porque assim, só como Lopes, né, a gente acaba não acostumando. Eu sei que é Bianca Ragazzi. Não sei se a pronúncia é essa mesmo, né? Ragazzi. Aí, se desse assim, Ragazzi, eu sabia que era Bianca, né? Mas Lopes, assim, é novo para mim, tá? Então, que benção, Bianca, tá? Então, me perdoa aí. Então, é a nossa querida e amada Bianca. Então, continuando aqui. Então, Brian Tracy, ele vai dizer o seguinte: a pessoa que acreditamos ser sempre agirá de maneira consistente com a nossa imagem. A pessoa que acreditamos ser sempre agirá de modo consistente com a nossa autoimagem. Então, veja bem. Então, quem eu acredito ser? Quem eu sou?
que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? É importante que o eu conceito, porque nós estamos aqui falando do encontro inevitável do não eu, do não meu, é muito importante. Mas é mais importante o seu autoconceito. Como você se vê. Como você acredita que é. Tá? A pessoa que acreditamos ser sempre agirá de maneira consistente com a sua autoimagem. E eu estava dizendo aqui que algumas pessoas já me apelidaram de pernas de alicate, porque minhas pernas são tortas. E são mesmo. Mas isso diminui a minha autoimagem? Não. Isso não diminui a minha autoimagem, porque eu tenho um excelente autoconceito a meu respeito. E esse excelente autoconceito, ele está relacionado à verticalidade e à horizontalidade. Então, a forma como o Sidney vê o Sidney, projeta o Sidney, sinaliza o Sidney, demonstra o nosso amor próprio e traz valorização para si mesmo. Gera em mim um marco interpretativo a respeito de mim mesmo. Então, esse marco interpretativo, ele pode ser funcional, mas ele pode ser disfuncional, como os espias. Os espias que foram espiar a Terra, eles eram escolhidos a dedo, eram príncipes em suas tribos, eles eram pessoas extremamente ensinadas, educadas, eles eram pessoas trabalhadoras, porque eles fizeram, durante o período que deveriam espiar a Terra, fizeram isso, e eram pessoas obedientes, porque exploraram a Terra, trouxeram os frutos da Terra. Assim, eram pessoas que tinham tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Só que eles tinham um autoconceito, uma autoimagem deles que arrebentou com a autoestima deles. Qual era a autoimagem, o autoconceito que eles tinham dele mesmo? Olha, a Terra, de fato, tem frutos, mana, leite, mel. A Terra engole as pessoas que estão lá, e lá tem gigantes. E, diante deles, nós somos insetos. Nós somos gafanhotos. Então, a forma como é que eles se viam gerou um marco interpretativo, projetou, sinalizou neles algo totalmente disfuncional. Josué e Caleb disseram, não somos. Não somos insetos. Não somos gafanhotos. O olhar da autoimagem, do autoconceito, da autoestima de Josué e Caleb era a fonte, o olhar, a questão do eu conceito e o eu percepção era totalmente diferente. No o inevitável encontro do mundo com não eu, não meu, nós precisamos desse conceito. É muito importante o que as pessoas pensam a respeito de nós, mas não é o mais importante. O mais importante é como você se percebe. Qual é a percepção que você tem a respeito de si mesmo? Então, nesse inevitável encontro do não eu e do não meu, eu posso ter uma autoimagem, mais um autoconceito, que vai ser igual a uma autoestima a respeito de mim mesmo. Ou seja, a pessoa que eu acredito ser sempre vai agir de maneira consistente com a nossa autoimagem. Pense
a respeito disso, reflita a respeito disto e vamos em frente. Então, como você se vê? Ver aqui, eu quero ampliar esse ver. Esse ver aqui é o voe. Então, todas as vezes, dentro do método RT, da teoria da restauração, que nós falarmos a respeito de ver, pressupõe esse tripé, que é o ver, o olhar e o enxergar. Ver, senso comum. O olhar, você já sai do senso comum. Você já começa a fazer o inventário. O seu olhar fica mais direcionável, mais específico, mais apurado. E o enxergar, você sai da contemplação e passa para a ação. Você agora vai determinado, desapegado, desprendido, vai tomar algumas ações. Então, todas as vezes que o método RT falar em ver, ele está falando sobre essas três. Como eu vejo, como eu olho e como eu enxergo. Porque hoje eu sou adulto. Hoje eu apenas não sinto apenas. Hoje eu percebo. Hoje eu represento. Hoje eu memorizo. Hoje eu conceituo. Hoje eu estabeleço um juízo. Então, aí, como você se vê? No espelho do outro. Então, como você se vê no espelho do outro, existem pessoas que, por causa do espelho do outro, demonstram dismorfofobias, tá? Que é um transtorno dismórfico corporal. A ideia do complexo de Quasímodo, que é o Corcunda de Notre Dame. Tá? Quasímodo era o Corcunda de Notre Dame, que nascera com uma grande corcunda nas suas costas, de baixa estatura, com a grande corcunda nas costas, e fora dito para ele que aquilo ali era uma maldição, porque, de fato, segundo a história, ele era filho de um sacerdote que se relacionou com uma prostituta. E, por causa disso, ele foi amaldiçoado. Então, ele cresceu, sempre escondido, vivendo na escuridão da famosa Catedral de Notre Dame, na França, em que ele vivia escondido lá nos cantos desta catedral, para que ninguém olhasse para ele e visse a maldição que ele era. Ou seja, ele tinha algo dismórfico no corpo dele. Então, sempre quando ele olhava no espelho do outro, ele enxergava somente o defeito, a dismorfofobia, medo dessa forma dele. E assim, às vezes, nós estamos. Eu disse aqui, Sidney, seu nariz é grande, você é 4 olhos, né? Eu tenho miopias. Então, às vezes, nós deixamos de realizar algo, deixamos de viver socialmente, deixamos de desenvolver a nossa assertividade, deixamos de desenvolver o nosso protagonismo, deixamos de desenvolver a nossa singularidade, porque no espelho do outro eu estou me vendo como algo que o outro tem, ou o outro eu considero que é melhor do que o meu. Aí vem a chamada síndrome do padrão de beleza inatingível. Esta ditadura da beleza que a mulher vive, hoje muito, e o homem também vive. Essa filosofia da ideia do corpo.
totalmente perfeito. Da perfeição do corpo. O meu corpo é redondo, o outro corpo, o melhor corpo é o quadrado, né? O meu corpo é tortinho, o meu dente está torto e vai por aí fora. E aí vive esse síndrome do padrão da beleza inatingível quando eu olho para o outro. Eu olho para o outro e vivo o mito da grama mais verde. Ou seja, a grama do outro sempre é melhor do que a minha, é mais verde do que a minha. O carro do outro é melhor do que o meu. A mulher do outro é melhor do que a minha. O marido da outra é melhor do que o meu. Então, aí, nesse espelho do outro, nós fazemos com muita propriedade isso. Aí eu volto lá. A minha autoimagem, o meu autoconceito, a minha autoestima ficam lá embaixo, porque eu estou me deixando levar pelo espelho do outro. Há uma preocupação extrema e intensa, né? Uma insatisfação com a própria aparência. E você vê a indústria de cosméticos aí crescendo, se enriquecendo, porque há esta preocupação com a própria aparência. Então, como é que você está se vendo? Será que você está sofrendo de transtorno dismórfico corporal? Ou você está sofrendo de complexo de Quasímodo, né? Que é um transtorno dismórfico psíquico? Tá? Será que você está com medo da sua própria aparência? Eu acompanhei terapeuticamente um rapaz de 26 anos que ele tinha essa preocupação. Um rapaz de 26 anos, já tinha feito 12 cirurgias plásticas no rosto e ele chegava e falava para mim assim, nas sessões, aqui o meu, essa parte da testa aqui, uma é mais alta que a outra, e eu preciso conversar com o meu cirurgião para que ele possa fazer uma cirurgia para deixar equilibrado igual essa parte aqui da testa, uma que está mais alta que a outra. Você olhava assim, rapaz, você precisa botar uma régua aí para saber se está de fato torta ou não. E ele dizia, não, porque as pessoas, quando olham para mim, as pessoas olham logo para essa parte aqui da minha testa e me preocupa de não estar agradando essas pessoas não me aceitarem porque eu tenho uma distorção, um defeito aqui, ao invés de um equilíbrio na minha testa, né? Então, uma preocupação extrema, uma insatisfação com a própria aparência. Então, eu gostaria que você fizesse um exercício e você se olhasse no espelho. Volto a dizer, o olhar aqui está pressuposto ver, olhar e o enxergar. Vamos imaginar que no seu inventário, né, você chegou ao olhar, você identifica que precisa melhorar alguns aspectos. Então, você vai enxergar, ou seja, você vai em busca, colocar em prática esta melhora. Ou seja, o que isso pode me impedir na minha relação com o outro, nas minhas relações sociais, né, no olhar através do espelho do outro, nesse comparativo que eu estou fazendo em relação ao outro. Como é que é esse negócio do mito da grama mais verde? O do outro sempre é melhor? Então, como que você está se vendo? Então, o método RT, ele tem vários exercícios terapêuticos, espirituais, reflexivos, para que você possa trabalhar um pouco a questão do complexo de Quasímodo, a síndrome do padrão da beleza inatingível, o mito da grama mais verde e a preocupação intensa, extrema, né,
intensa e essa insatisfação com a sua própria autoimagem, com o seu autoconceito, que vai te trazer como resultado as suas questões da baixa autoestima, das suas questões da sua autoestima. Ok? Quer interagir? Quer perguntar? Quer colocar alguma coisa? Fica à vontade, pode fazê-lo. E nós estamos aqui para estarmos interagindo juntos. Vamos lá. Então, quero pensar aqui com você, e eu chamo isso, você já deve estar acostumado, de nós turbinarmos o nosso pensamento e de nós aquecermos o nosso coração. Você vai responder para você mesmo, para você mesma. Você não precisa responder para mim. Mas isso aqui é uma pergunta dedutiva, é uma pergunta indutiva, é uma pergunta aberta, é uma pergunta focada, é uma pergunta direta. É uma pergunta que você não precisa responder para mim. Você responde nesta sua aventura de descobrir verdades a respeito de si mesmo, a respeito de si mesma. Você responde para você mesmo e para você mesma. Então, vamos lá. A pergunta: turbinar pensamento e aquecer coração. Pergunto: quem é você no implacável mundo do não-eu, as coisas distintas do seu eu e do não-meu, as coisas distintas do seu pertencimento? Quem sou eu no implacável mundo do não-eu, aquilo que distingo de mim, e o não-meu, aquilo que não faz parte do meu pertencimento. Quem é você quando você se encontra com essas coisas distintas do seu eu? Como você se encontra com coisas que não fazem parte das suas manias, não fazem parte do seu dia a dia, que você considera esquisitices, bobeiras, chatices? Como que você lida com esse outro, nesse implacável encontro com esse outro, que ele é chato? Como que se lida com o chato, com o enjoado, com a pessoa improvável, a pessoa insuportável, que não faz parte, não pertence ao seu grupo, não pertence à sua panela, não pertence ao seu meio? Quem sou eu no implacável mundo do não-eu e do não-meu? Quem você era lá na sua infância? Você tinha facilidade de dividir os seus brinquedos, dividir os seus pertencimentos, dividir as suas posses? Você tinha muito ciúme daquilo que era seu, né? Não gostava que as pessoas tocassem naquilo que era seu? Quem sou eu no implacável mundo do não-eu e do não-meu? Pode pensar aí, pensa, não precisa responder agora, anota aí no seu diário e depois, aos poucos, você vai respondendo para você mesmo, para você mesmo. Segunda, aí pergunta: quem sou na essência de ser? Essa essência está relacionada à sua singularidade, à sua história que é dividida, né? Nos seus NHS, seus momentos históricos sociais, e nas suas pontuações histórico-ambientais, PHA.
A sua história é dividida no seu MHS, seus momentos históricos sociais, e no seu PHA, nas suas pontuações histórico-ambientais. Quem é você na essência do seu ser? E qual é a essência do seu ser? A sua história. A sua história que é muito rica. A sua singularidade. Novamente, os beijos que você recebeu, os abraços que você recebeu, os elogios que você recebeu, os puxões de orelha que você recebeu, os prazeres que você passou, os desprazeres que você enfrentou, as satisfações, as insatisfações que você enfrentou. Quem é você na essência do seu ser? A sua experiência, a sua vivência e a sua existência. Vai lá no seu diário. Conta a sua história. Quem é você na essência do seu ser? Se quiser depois compartilhar comigo, eu vou ficar muito agradecido de você compartilhar essa riqueza comigo. Não precisa fazer isso. É você com você. É você encarando a você mesmo, superando a você mesmo, resolvendo-se. É você descobrindo verdades a respeito de você mesmo, você mesmo. Por isso que nós afirmamos que aqui não é apenas uma aula, é uma sessão aula, que tem como objetivo de provocar essa busca de verdades a respeito de você mesmo, de você mesmo. Terceira aí, como você se sente no momento da relação com o outro? Eu vou te dar aqui algumas opções. Você pode colocar outras opções aí. Você pode escolher outras opções. Eu vou te dar aqui. Nostálgico, triste, à vontade, tenso ou ansioso. Você pode acrescentar outras. Como você se sente no momento do seu relacionamento com o outro. Encontrou-se no implacável mundo. Né? Confrontou-se com o outro. Encontrou-se com o outro. Como é que fica a sua essência de ser? E como é que fica o seu sentir ao ser? Porque todo ser sente. Você se encontrou com o outro. Começou a se relacionar com o outro. Você se sente nostálgico, triste, à vontade, tenso ou ansioso? Vamos turbinar o pensamento e vamos aquecer o nosso coração? Volto a dizer, se quiser, compartilha comigo. Mas escreve no seu diário. Escreve no seu papelzinho. Faça a sua anotação. Porque para que daqui a 6 meses você possa ler, rever esta anotação, rever este inventário e dizer para você mesmo assim: melhorei, me aperfeiçoei, consegui ir além, consegui superar, consegui ultrapassar. Ok? Então, nossa ação, ela é individual, mas ela é de fluxo coletivo. Então, todas as nossas ações, as nossas atitudes, nós não vivemos numa ilha, nós não somos náufragos, nós não estamos isolados, nós convivemos dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade, nós temos a nossa ação individual, porque nós temos a nossa individualidade. Mas esta ação individual, esta decisão, vai sempre gerar um fluxo coletivo. Então, quem é você no implacável encontro do mundo com não eu e não meu? Quem é você na essência do seu ser? Como você se sente no momento do relacionamento
com o outro. Você quer fazer alguma interação, levantar a mão, falar alguma coisa? Pode ficar à vontade para estar falando. Então, turbine o seu pensamento e traga aquecimento para aí o seu coração. Vamos mais adiante. Temos muito mais coisas aqui para conversarmos. Então, penso onde não sou, logo sou onde não penso. Veja bem, dentro do processo terapêutico ou psicoterapêutico, nós falamos muito de autoajuda, técnicas cognitivos comportamentais, terapia de aceitação e compromisso. Falamos muito de você realmente ser responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, descobrir verdades a respeito de você mesmo, que nós não podemos fazer nada no outro se o outro não permitir. Mas lembre-se que nós não somos absolutos em nós mesmos. E eu vou lhe dar duas razões aqui. Eu vou lhe dar a razão de Freud, que é a razão aí horizontal, e vou te dar depois a razão vertical. Então, vamos lá na razão horizontal. Penso onde não sou, logo sou onde não penso. Com o advento da psicanálise, amanhã é considerado, amanhã, dia 5 de maio, o dia do psicanalista. Amanhã, todos aqueles que praticam a psicanálise estão de bênçãos e bens pelo dia do psicanalista. Então, Freud, ele vem com um discurso, da criação da psicanálise, que é um discurso que vai diretamente contra a ideia da razão, a ideia do iluminismo. Quando René Descartes afirma penso, logo existo. Freud vai trazer a ideia de que existem determinantes na essência do ser humano, na existência do ser humano, que não determinam a razão. Vou repetir aqui. Existem determinantes na vida desse ser humano que não determinam a razão. E esses determinantes são extremamente inconscientes. Indubitavelmente, quando a gente pensa em Freud, tá, a palavra que vem é a ideia desse rompimento com a razão consciente para introduzir a ideia da metapsicologia, a ideia de organização dos dados psíquicos em primeira e segunda tópica, aí, de ego superego, consciente, pré-consciente, inconsciente, em que ele traz a ideia de que existem armazenagens nossa que estão completamente na inconsciência. Então, ele traz a ideia de que eu posso pensar onde não sou. Logo, eu posso ser aonde não penso, porque existem questões relacionadas à essência desse ser humano, relacionada à sua subjetividade, relacionada a uma ambivalência constante, a um princípio de contradição, e isso tudo são questões inconscientes. Então, ele vai trazer a ideia que o ser humano, o ser humano psicanalítico, não é o centro do universo. Não é nem seu próprio universo. Por isso que ele não é absoluto em si mesmo. E ele é governado por forças que nem controla e nem conhece.
que essas forças são, perdão, essas forças são inconscientes. Então, nós não estamos aqui querendo dizer que o ser humano ele é absoluto em si mesmo. Ele não é absoluto em si mesmo. E as próprias relações objetais do não meu, demonstram isso. Porque esta importância desse olhar do espelho, no espelho do outro. Então, isso horizontalmente. Mas verticalmente também é dito isso. Deus ele fala no Salmo de número 8, que nós não somos absolutos em nós mesmos. Tá? Em Provérbios é falado isso, que não somos absolutos em nós mesmos. A nós pertencem os planos, mas a resposta vem do Senhor. Doutor Tiago, especialista em comportamento emocional humano no primeiro século depois de Cristo, ele também vai dizer isso. Olha, nós podemos dizer que vamos fazer isso, fazer aquilo, e vamos planejar, realizar, mas nós deveríamos dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou faremos aquilo. Então, nós não somos absolutos em nós mesmos. Aí vem um problema muito sério, porque a psicanálise ela se torna uma ferida narcísica neste ser humano, que não é o centro do universo, não é o seu próprio universo e é governado por forças que ele nem controla e que ele nem conhece. E essas forças estão relacionadas a questões totalmente, completamente, questões extremamente, totalmente inconscientes. Aí, para que a gente possa pensar no método RT e olhar para este ser humano que, na sua essência, agora está ferido narcisicamente, que descobriu esta verdade, que ele não é um ser absoluto em si mesmo, não é um ser absoluto nem psiquicamente, não é um ser absoluto nem espiritualmente, não é um ser absoluto nem biologicamente, porque existe uma causa não causada que causou todas as coisas. Então, é um ser que está em constante busca de si mesmo. É um ser numa multiplicidade de ideias, ideologias, filosofias, técnicas, aprendizado, encontros, reencontros. É um ser em constante tornar-se, é um ser em constante vir a ser. É este ser. Então, aí, em função disso, nós precisamos aqui falar, pensando no não eu e no não meu, falar a respeito desse ser múltiplo e falar sobre esta palavrinha aí difícil, esta palavrinha pouco ouvida, pouco escutada, que é outridade, ou mais escutada por nós, alteridade. Né? O que seria outridade? Outridade é o outro. E a alteridade também está relacionada a isso. O que é diferente? Aquilo que é diferente que nós precisamos viver, conviver, bem viver, reviver e relacionar-se. E é interessante nós olharmos e pensarmos a respeito disso, né? Nós somos diferentes. Não somos divergentes. Nós somos iguais. Nós temos coração, pulmão, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Temos aí o nosso aí ossos, músculo, cérebro. Pensamos, choramos, nos entristecemos, nos alegramos, sonhamos, assim,
desejamos. Então, nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Nós temos o nosso nível de necessidade é diferente. A nossa maneira de absorver os nossos vínculos, a nossa maneira de, assim, reagir e responder é diferente. Então, precisamos saber lidar com o diferente sem que sejamos divergentes, sem que sejamos insurgentes, mas nós podemos ser convergentes. Ou seja, apesar da outridade, apesar da alteridade, nós podemos ser convergentes. E aí está um quadrozinho para você ver aí. A outridade ou alteridade, o que é diferente, nós vamos viver, mesmo sendo diferente. Nós precisamos conviver com o que é diferente. Nós precisamos bem viver com o que é diferente. Nós precisamos reviver, ou seja, tornar possível a vida diante daquele que é diferente. E aí, nós, para fazermos isso, e aí é um quadrozinho, né? Você pode estudar mais tarde esse quadro, é necessário que haja um autoconhecimento. Eu preciso desse quem eu sou, quem eu estou tentando ser, quem eu consigo ser. Eu preciso de construções e, segundo o método reter, onde há construções, há desconstruções, para que haja reconstruções. Eu preciso de estabelecer vínculos, não correr do vínculo, fugir do vínculo, evitar o vínculo, porque nós não somos psicóticos. Eu preciso de senso de pertencimento e eu preciso de coletividade. Eu preciso de coletividade. E para que haja isso, para que haja autoconhecimento, construção, vínculos, pertencimento, coletividade, eu preciso de cooperação, comunhão mútua, preciso de contrato e de aliança, contrato / aliança. Então, isso é este ser na multiplicidade de ideias e de encontros com o outro ser. Aí, o mundo do não eu e do não meu jamais será um inferno. O mundo do não eu e do não meu será, né, uma oportunidade de encontro para desenvolvimento psíquico e uma relação dentro de uma riqueza de uma subjetividade. Então, o ser na multiplicidade das ideias e dos encontros. Isto é possível. E nós vamos dar novamente aqui, vamos ter mais um momento aqui do nosso intervalo, tá? O nosso segundo intervalo, nós vamos ter esse momento, são 16h44, às 16h49, nós vamos retomar aqui novamente. Então, nós vamos tirar aqui o compartilhamento da tela, vou aqui desligar a câmera e o microfone, 5 minutinhos, e daqui a pouco nós estamos retornando novamente.